Olá, estamos de volta aqui com as pérolas do conhecimento transcendental acerca de Deus, do amor puro por Deus, de aprender como se devocionar de forma mais pura possível à Suprema Personalidade de Deus, a verdade absoluta, a causa suprema de todas as causas. Vivendo e aprendendo com Prabhupada, pérola 2, o mais elevado e por amor a Deus. Quem é Prabhupada? Nosso mestre espiritual, autêntico e genuíno, do Parampará, a sucessão discipular, autêntica e original, como eu já falei. E dentro desse processo, devemos aprender com os mestres originais que estão dentro dessa originalidade, trazendo apenas mensagens originais, verdadeiras e comprovadas através do conhecimento transcendental. Estamos falando sobre a verdade absoluta, que é o próprio Deus. Estamos fazendo um breve comentário acerca de Bhagavan. Breve por quê? Porque vamos devagarinho, entendendo que Deus não é uma forma impessoal, que Ele é também a forma impessoal, mas também Ele é pessoal. Ele é a pessoa suprema e Ele é tudo aquilo que Ele criou. E aí, dentro dessas duas formas, nós vamos fazendo esses comentários para que a gente, pouco a pouco, com a nossa mente ocidental, que é uma mente apegada às coisas materiais, que é uma mente que pouco conhecimento temos, e dentro desse processo nós vamos estudando, lendo, para que a gente possa entender que tudo é energia de Deus, que tudo faz sentido se Deus está dentro do sentido da nossa inteligência, se Deus está no sentido da nossa evolução, se Deus está no sentido da nossa expansão de consciência. Então, aqui é apresentado a verdade absoluta como Bhagavan, a pessoa suprema, dentro da filosofia védica do Vedanta. Anta significa a conclusão do conhecimento. E qual é esta conclusão deste conhecimento? Acerca de Deus, acerca do absoluto. Então, aqui nossos mestres espirituais, eles falam, além de se manifestar impessoalmente como Brahman, uma vez que tudo é energia de Deus, e no sentido, Deus é tudo, além de estar no coração de todos, como Paramatma, a grande alma na pequena alma, instalada no coração de todas as entidades viventes, todas, não é só do ser humano não, que de humano tem muito pouco nos dias de hoje. Ele é também Purushottama, a pessoa suprema, que reside em sua própria morada. Então a gente acha, nós não achamos absolutamente talvez nada. E quando achamos, a gente especula sem conhecimento. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós vivemos numa morada, eu agora mesmo estou aqui na minha morada que Deus me deu. Por que Deus não vai ter sua própria morada? Na casa de Deus há muitas moradas. E a morada mais evoluída e a que está num nível maior, superior de todas as moradas é a morada de Deus, a morada suprema, conhecida como Reino de Deus. Então Deus tem sua própria vida e sua morada privada, assim como nós também temos. Na Bhagavad Gita, no capítulo 15, a Suprema Personalidade de Deus se revela como Purushottama, a pessoa suprema, a pessoa Uttama, além de toda influência material. Então Deus não tem nada a ver com esse mundo material. Deus tem a ver com suas criações e Deus tem a ver com que a gente vai desenvolver a nossa inteligência para que possamos entendê-lo. Mas nós nascemos, por enquanto, nesta vida, neste momento, no Ocidente. E viemos cair no planeta Terra, intermediário, e viemos nascer em corpos ocidentais, especialmente latinos, se é que nascemos na América do Sul. E aí, com essa concepção religiosa, fragmentária, a gente só tem conhecimento acerca de Deus daquilo que um padre fala, um pastor fala, um frei fala, e a gente não pode
apenas achar que Deus é apenas o que esses seres que estão também a serviço de Deus, porque é um padre, um pastor, um frei, um médium, um budista, e de todas as religiões e tradições espiritualistas que existem neste planeta Terra, nos falam, mas mesmo assim ainda é muito pouco, e nós ficamos sentindo, né? Eu sempre senti, dentro da minha trajetória espiritualista, que sempre faltava algo mais para eu entender Deus. E onde é que eu iria buscar esse entendimento? Porque Deus, Jesus, Filho de Deus, quem é o Pai de Jesus. Então, muitas questões vinham na minha mente. E eu hoje encontrei, na filosofia Vedanta, na conclusão do conhecimento, que esse conhecimento é acerca da pessoa suprema, onde eu pude encontrar todas as respostas que eu buscava. E por isso mesmo é que eu estou aqui compartilhando, para que mais e mais pessoas escutem, mais e mais pessoas tenham essa consciência, entregando esse serviço a Deus, para que eu possa ser um instrumento de Deus para expandir o meu mundo e o mundo de outras pessoas que queiram também evoluir e expandir sua consciência. Quando uma pessoa atinge o estágio de realização Bhagavan, entendendo que Deus é uma pessoa suprema, seu amor por Deus desperta e a gente só quer servir a essa pessoa suprema. E assim, imbuído desse amor espiritual, vamos saborear a verdadeira Ananda, a bem-aventurança que existe na relação amorosa entre Deus e eu, entre a alma, que sou eu, e Deus. Além disso, ninguém pode provar a verdadeira e completa Ananda. Por quê? Porque só a gente entendendo que Deus é uma pessoa, a gente vai servir aquela pessoa suprema. E a gente entende. E como é que a gente faz para entender que Deus é uma pessoa? Estudando a filosofia Vedanta. Que Vedanta é a conclusão do conhecimento acerca de Deus. Existem vários livros sagrados, existe a Bhagavad Gita, a ciência sagrada da alma suprema, onde eu vou entender que eu não sou esse corpo, eu sou uma alma, e que a alma, entendendo que Deus também é uma pessoa suprema, maior do que todos, eu vou querer, a partir de hoje, entregar tudo em consciência de Deus, fazer todas as minhas atividades materiais neste mundo material e entregar a Deus, porque Deus sabe de tudo, Deus sabe o resultado que elas devem ter, ou não devem ter nenhum resultado, e não vou ficar apegado às coisas materiais, nem ao meu serviço material, pois tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu entrego a Deus, eu entrego aos pés de lótus. Porque pés? Se eu sou uma pessoa que tem pés, Deus também tem pés. E por que de lótus? Porque lótus é a flor mais linda, mais pura, que nasce do pântano e não é contaminada, e representa o amor de Deus. Então eu entrego aos pés de lótus de Deus os meus serviços materiais. Então, quando a gente entende que Deus é uma pessoa suprema, a gente vai amar Deus e a gente vai realizar Deus através da eternidade e da realidade da alma. Dessas duas almas, uma suprema e uma menor, que sou eu, que somos todos nós as alminhas de Deus. E vamos entender que Deus está em todos os corações de todas as almas viventes, inclusive dos animais, vegetais, das árvores, de tudo que Deus criou. Então, por conta disso, quando a gente chega nessa consciência, a gente entende que a gente não deve matar. Na Bíblia está dizendo, não matarás. Mas a gente pensa com a nossa cabeça, com a nossa mente pequena, com o nosso conhecimento reduzido, que é apenas matar um ao outro. Não, é matar qualquer pessoa. E essas pessoas são almas em corpos de animais. E aí, a gente aqui mata desgovernadamente vacas, bodes, carneiro, faz vaquejadas, faz touradas, faz muitas maldades com os animais, a troco de quê? De dinheiro, de ir para uma vaquejada, de ir para uma tourada na Espanha, e ver o sofrimento dos animais e bater palma. Então, minha gente, isso é uma ignorância muito grande quem participa disso. Seja por que motivo seja.
Dentro desse procedimento aqui de entender que Deus é uma pessoa e que nós somos uma pessoa e que um gato é uma alma em um corpo animal e que esse gato está em desenvolvimento espiritual e que a gente vai lá e mata esse gato, a gente vai lá e mata essa vaca, a gente está colaborando para o estacionamento daquela alma que está no corpo de animal. Mas a gente só acha que existe o corpo hominal, que existe o corpo humano, que nós não fomos animais, que nós não fomos vegetais, que nós não fomos... Dentro da tradição espírita existe a escala de evolução. A gente começa como um mineral, como uma pedra, a gente depois vai para o vegetal, a gente depois vai para o animal, a gente depois vai para o hominal, que somos seres humanos, que de humano a gente tem muito pouco. Depois a gente vai para o reino angelical, que dentro da filosofia védica chama-se de semideuses. São almas que já atingiram um patamar que nem é humano, nem é Deus, está entre essas duas plataformas. Então a gente tem que realizar Bhagavan, entender que Deus é uma pessoa suprema e que a gente vai buscar esse estudo para entender a verdade suprema e absoluta causa de todas as causas. Então, Brahman, o Criador, Paramatma, localizado em nosso coração, e Bhagavan, a pessoa suprema, são as três qualificações de Deus dentro da filosofia védica, dentro da tradição védica de ensino, de conhecimento, para que a gente chegue a essa conclusão. Mas a gente sabe disso aqui no Ocidente? Claro que não. A gente pouco sabe sobre Deus. E o pouco que a gente sabe, a gente não realiza Deus. E a gente fica nessa história. Ai, meu Deus, graças a Deus, vai com Deus. Mas não sabe nem onde é que Deus está localizado, não sabe onde é que Deus mora. A gente não sabe de nada acerca de Deus. Então ele diz aqui, gostaríamos de enfatizar que, embora seja importante realizar o Brahman, a pessoa tem que ir além disso, ou seja, não achar apenas que eu sou uma alma, mas que eu sou muito mais além do que uma alma. Caso contrário, correrá o perigo de pensar erroneamente que, uma vez que ela é Brahman, assim como Deus é Brahman, ela é una com Deus em todos os aspectos e que, portanto, fundir-se no Brahma Jyoti, no brilho da energia espiritual e impessoal, deve ser sua meta. Claro que não. A gente não deve apenas querer entender que é uma alma, que Deus é uma alma suprema e que a gente vai sair daqui desse mundo e talvez a gente, quem sabe, vá para um planeta mais superior ou não, ou vá cair no inferior, dependendo do que eu faço, do que eu penso, do que eu ajo aqui agora. Eu estava escutando uma aula do meu mestre espiritual e ele estava falando que hoje a gente trabalha o nosso próximo corpo com os nossos pensar, sentir e agir. Se você é apegado a um monte de coisa, que tipo de corpo você está programando para a sua próxima jornada quando você regressar novamente aqui ao planeta Terra? Então a gente tem que querer sair daqui, a gente tem que querer se unir a Deus e tem que se esforçar para que um dia a gente possa entrar na morada de Deus, voltar ao Supremo, ou seja, voltar a habitar o reino de Deus, porque nós pertencemos ao reino de Deus e não pertencemos a esse mundo material cheio de misérias, doença, pobreza, conflito, o mundo, todo mundo acabando com o planeta Terra, todo mundo cortando árvore, todo mundo sujando o oceano. Quando a gente para para pensar e medita, a gente vai entender, se ter um pouco de conhecimento, que aqui não é um mundo ideal para a gente viver. Como diz meu mestre espiritual, aqui não é um mundo para damas e cavalheiros. Por quê? Porque a cada perigo, a cada esquina pode acontecer um perigo e tudo pode mudar de uma hora para outra. Então, nesse processo, a gente tem que compreender que a perfeição da vida é a gente se realizar em Deus e querer voltar para Deus. E querer viver com Deus na sua morada, porque na casa de Deus há muitas moradas. Mas se eu quero viver morando na terra, boa sorte, porque daqui para frente a terra não vai melhorar. Porque a gente só piora. A gente só olha para o nosso umbigo, a gente só pensa em si próprio, a gente acha que é as coisas materiais. E aí quando a gente está doente, aí a gente vira um cordeiro de Deus. Um cordeirinho assim amável. Deus, por favor, me salve dessa doença. Mas aí qual é a obrigação que Deus tem de lhe salvar dessa doença?
ou desse infortúnio que você esteja passando, se você nem se lembra dele, se você não trabalha em consciência dele, se você não estuda sobre ele, então qual é a obrigação de Deus de fazer o que a gente quer? Eu deixo essa meditação aqui para vocês no dia de hoje. Aqueles que estão falsamente envaidecidos, vaidade, pensando que se libertaram simplesmente por ter compreendido a posição de Deus como alma suprema ou alma espiritual, ainda estão em verdade contaminados. Por quê? Porque falta conhecimento. Para você entender Deus, você tem que estudar muito. Não é apenas folhear livros sagrados e dizer, ai meu Deus, eu entendi. Não, 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 não. É um estudo mais aprofundado que aqui no Ocidente, infelizmente, não tem. A gente tem que mergulhar na filosofia védica para poder a gente chegar ao conhecimento de Deus e realizar Deus. Então, para a gente conhecer Deus, a gente precisa buscar esse conhecimento de Deus, a gente precisa se unir a Deus e a gente precisa entender que Deus está no nosso coração, nos dando ordem o tempo todo. Ordem não, nos mostrando o que é melhor para a gente, mas a gente não escuta. Deus diz, vá pela direita, e aí você vai pela esquerda. Aí você se dá mal nessa esquerda. Aí você sofre os efeitos dessa esquerda, de ter dobrado a esquerda. Enquanto Deus falou no seu coração como Paranatma, o nosso mestre espiritual, o nosso guru, está lá no nosso coração. Quando Deus sopra na nossa intuição e a gente acha que é tudo menos Deus. Ah, porque é místico, porque é o anjo, porque é o espírito, porque é a energia. Quando na filosofia védica é explicado de forma sucinta e objetiva, Paranatma, Deus localizado no coração de todas as entidades vivas. Então, nesse momento que a gente entende isso e a gente compreende que Deus é uma pessoa suprema, a gente vai se ocupar, servir essa pessoa e vai deixar de servir a matéria. Mas a gente faz isso? Claro que não. Por que a gente não faz? Porque a gente sofre um bocado. E a gente apanha um bocado, e a gente continua apanhando, e a gente continua apanhando, e a gente não tem vergonha, ó, na nossa carinha, porque a gente acha que é cumprir o nosso trabalho de segunda a sexta-feira e final de semana curtir, e segunda-feira começa tudo de novo até a gente morrer, e eu acho isso muito limitado, na minha opinião, perdão. É muito periférico a gente pensar e agir dessa forma. Aqueles que compreendem apenas que o ser vivo não é matéria, mas alma espiritual e que desejam se fundir em Deus, na alma espiritual suprema, estão na posição transcendental mais baixa. Por quê? Acima deles estão os yogis místicos, que através da meditação veem Deus no coração, a forma de Deus de 4 braços, ou seja, o Senhor Vishnu, que é o mantenedor de toda a energia material. Então, eu medito em Deus e eu vou entender que Deus, materialmente falando, ele tem 4 braços dentro da filosofia védica, e eu vou meditar nesse Deus que mantém toda a energia material dentro de um estudo dentro da filosofia védica, dentro de um estudo dessa simbologia, digamos assim. E aí, dentro desse processo, eu vou agradecer por todas as bênçãos materiais. Entender que existe um mantenedor dessas minhas bênçãos materiais e que eu não sou produto de absolutamente nada, nem resultado de absolutamente nada na minha vida material. Que tudo que existe, existe porque Deus permite que o Senhor Vishnu, esse Deus de 4 braços, que mantém toda a energia material. E por que tem 4 braços? Imagina se a gente tem 2, e a gente já faz um bocado de coisa com 2, imagina com 4. Isso quer dizer a bem-aventurança material, da gente ter 4 braços para que a gente possa estar o tempo inteiro em nossas atividades, mas não materiais, e sim espirituais, entregando tudo para Deus nesse sentido. Então, para uma mente ocidental, volto a repetir, fica difícil às vezes de entender, porque a gente não tem conhecimento, é desse tamanho, é limitado, e muitos nem conhecimento mais têm, porque eles não vão em igreja, eles não estudam a Bíblia, eles não conversam com pastor, eles não conversam.
Claro que todas as suas regras têm sua exceção, mas o resultado do mundo lá fora é que existe mais gente afastada de Deus do que gente consciente de Deus. Por isso que o caos está instalado no planeta Terra. Então, nesse processo, para terminar aqui, o Senhor confirma, e de todos os yogis, aqueles que querem se unir a mim, aquele que tem muita fé e sempre permanece conectado a mim, pensa em mim, dentro de si mesmo, no coração de Deus está, e presta serviço transcendental amoroso a Deus como a pessoa suprema, a mim é o mais intimamente unido a mim em yoga, em união, e é o mais elevado de todos, eis a minha opinião. Aqui, Deus, Krishna, está dando sua opinião, ele está dando sua opinião na Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 47. Lá está escrito que é a opinião dele. Que quanto mais a gente pensa, mais a gente une-se a ele, mais a gente trabalha para ele, mais agrada a ele, se preocupa em agradar a Deus e não agradar ser humano. Parar para pensar, Deus, o que é que eu posso fazer hoje para lhe agradar? A gente pensa isso quando acorda de manhã? Não. A gente já vai na loucura de se arrumar, de tomar café, de sair para o trabalho, para se enredar mais ainda no trabalho, e a gente não oferece esse trabalho a Deus. A gente, quando recebe salário no final do mês, a gente não agradece a Deus. E a gente vive mais afastado de Deus do que em consciência de Deus. Então, nesse processo aqui, é importante entender que isso é uma filosofia diferenciada, que não é uma filosofia ocidental, é uma filosofia oriental, uma filosofia védica, onde traz esse conhecimento claro, preciso e conciso, no sentido de trazer a realidade para a consciência de cada alma que está neste corpo condicionado, para que a gente possa sair desse condicionamento e praticar Bhakti Yoga, que é a yoga de união a Deus através da devoção e consciência de Deus, entregando tudo que se faz a Deus. Então, nesse processo, a gente precisa trabalhar. Existem vários processos para chegar perto de Deus. Dentro da filosofia védica tem vários livros ensinando como a gente pode ter devoção a Deus. E quando a gente vai praticando Bhakti Yoga, a yoga da união a Deus, em consciência de Deus, as coisas vão clareando nas nossas mentes. E a gente vai desenvolvendo Sraddha, que é o estágio inicial, em que nasce o real interesse pela vida espiritual, quando a pessoa se inclina naturalmente a viver mais na vida espiritual, mesmo neste mundo material, mesmo neste corpo material. E como é que se faz isso? Praticando Bhakti Yoga. Bhakti significa devoção e Yoga significa união. Então eu vou me unir a Deus em Bhakti Yoga para que eu possa aprender a servir a Deus mais e melhor, e com essa consciência eu possa estar pouco a pouco me libertando desse enredamento material que tanto caos traz para a minha vida mental, emocional, física e dentro da minha vida pessoal, em todos os sentidos. Por quê? Porque tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus, tudo é Deus e tudo volta para Deus. Então, por que que eu vou procurar estudar algo que vai nessa contramão a Deus e não buscar algo que vai satisfazer a quem me dá tudo todos os dias e eu pouco retribuo para Ele? Por quê? Porque eu me esqueço dele e trabalho e acho que está tudo bem, que o mundo é isso mesmo, e acabou e ponto final. Isso é ilusão. Isso chama-se Yoga Maya, Yoga da ilusão, que também é uma energia de Deus para nos testar, para ver se a gente está aprendendo, para ver se a gente está autocontrolado, para ver se a gente vai se segurar quando o outro faz algo com a gente e a gente tem que ter esse autocontrole. Mas para isso, a gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que se interessar. E a gente se interessa, eu me interesso. E minha vida tem mudado bastante, porque eu sou uma alma em um corpo condicionado, e para que eu saia dessa condição condicionada que eu vivo nesse momento, neste corpo, nesta terra, neste planeta, vivendo todas essas misérias materiais e todas essas desilusões emocionais e esse desequilíbrio, eu preciso me equilibrar no meu porto seguro, que é o conhecimento acerca de Deus, o conhecimento transcendental, que é buscar Deus e nunca esquecer Deus e estar em união com Deus dia e noite, noite e dia. Então, esse é o processo que mais nos leva
Bhakti Yoga, a unir-se a Deus em devoção. E para que a gente entenda Deus, a gente tem que estudar sobre Deus. Porque, novamente, como diz meu mestre espiritual, religião sem estudo, sem conhecimento, é puro sentimentalismo. A gente vai ficar, ai meu Deus. Não, você tem que saber como agradar a Deus em Bhakti Yoga, a yoga da união a Deus, através da devoção. Com gratidão, encerro mais um dia, o mais elevado por amor a Deus dos nossos mestres espirituais, para o nosso engrandecimento da nossa consciência, da nossa elevação espiritual. Gratidão.